Honrado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Esta é uma palavra bíblica para nós, para os casais, para as famílias. Honrado, venerado, significa dar valor, né? O casamento tem sido desvalorizado, tem sido jogado num lugar muito difícil, mas nós estamos aqui para voltar à palavra de Deus. Então, seu casamento ele tem um lugar de honra. E para falar sobre isso, porque a continuação do texto é para você honrar o casamento, e aí diz assim, porque aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará. E quando você ouve esta palavra prostituição na Bíblia, você fica assustado, fala assim, poxa, Márcia, isso não é palavra para mim não, porque eu não estou envolvida nisso. Mas a palavra prostituição na Bíblia, ela vem de uma palavra grega, pornô, que significa todo tipo de impureza, inclusive mental, emocional, porque eu acho tão interessante essa época que nós vivemos de mídia eletrônica, de celular, de redes sociais. E como eu lido com família, com casais, trato bastante casais, as pessoas às vezes se envolvem com a pessoa através do WhatsApp e acha que aquilo ali não foi infidelidade não, acha que não foi traição. É claro que foi traição. Quando você tem uma aliança com alguém, você não vai conversar com o outro no seu celular, você não vai enviar mensagem para o outro no celular, nem receber, você pode até receber uma mensagem, mas a forma como você vai fechar a porta para não receber outra é que diz quem você é e que lugar que você está e qual o valor que você dá ao seu casamento. Entende? Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, não, mas a pessoa me manda muita mensagem, eu não quero, eu não tenho interesse. E eu pergunto assim, o que você está fazendo para fechar a porta para não receber essas mensagens? Então tudo isso entra aí nessa palavrinha prostituição, pornô, tudo que é impuro, tudo que não vale numa relação a dois, tudo que burla a infidelidade, está incluído aí. Está desvalorizando o casamento, está desvalorizando a aliança. Agora, o que leva, por exemplo, muitos casais ao adultério, né? A traição, a infidelidade. Uma das primeiras coisas é uma racionalização errada quanto ao adultério. Tem pessoas que estão envolvendo emocionalmente com o outro, sendo casado, e que acha que aquilo ali está na vontade de Deus. Não, Deus vai preparar alguém para mim, ou Deus já me disse que eu não ia ficar. Deus não vai dizer isso, está errado. Isso é uma racionalização errada. Foi a vontade de Deus que eu me separasse de fulano e ficasse com o outro. Não, enquanto você não trabalhou, às vezes você já trabalhou, já fez tudo. Tem casamento que não tem jeito. O jeito é o divórcio, eu sei disso, eu trabalho com isso. Eu não estou falando para você, mas eu estou falando de pessoas que estão entre dois pensamentos, entre duas pessoas. Não, Deus não tem isso para você. Se está fraco aqui o seu relacionamento, se tem coisas aqui que precisa consertar, você tem que trabalhar aqui. Mas tem pessoa que está fraco aqui, ele fica andando por outros relacionamentos, passando por outros relacionamentos, abrindo a porta para outras pessoas. Não pode. É isso que entra aí como impureza. Deus julga isso. Se você é cristão, saiba que Deus vai te pedir conta disso aí. Então, tem gente que diz que foi a vontade de Deus. Tem gente que diz assim, eu não amo mais. Olha, o amor, ele precisa ser regado, precisa ser alimentado, senão vai morrer. O que você está fazendo para regar, para alimentar essa relação, para valorizar o seu cônjuge? É por isso que o amor morre. Casou apaixonado, acha que vai durar a vida inteira? Não, tem uns passos, alguns passos que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer como casado, para esse amor ser alimentado, senão ele vai morrer igual uma plantinha. Tem afeto, tem atenção, tem cumplicidade, tem fazer plano junto, tem renunciar às vezes em prol do outro. Tudo isso é que alimenta o amor. Então essa coisa de dizer, eu não amo mais, outra expressão que eu ouço demais ao trabalhar com casal e família. Pastor, eu quero é ser feliz. Você não está feliz nessa relação aqui por quê? Está sendo maltratada, está sendo agredida, tem problemas graves? O que tem nessa relação? A maioria dos divórcios que eu vejo, que eu presencio, que eu até tento evitar, eles não têm motivo para divórcio. Tem coisas para ser trabalhada, tem questões para serem vistas. Porque o casamento não acaba só por adultério. Tem casais que se separam e não tem adultério na relação.
Separa por falta de cumplicidade, por falta de afeto, por falta de valorizar o outro, por falta de compreender o que é um casamento, o que o outro precisa de mim nessa relação, o que eu preciso do outro nessa relação, o que é meu nessa relação, o que é do outro nessa relação. Entende? Porque tem muitos casais que são fusionados. Eles acham que o outro tem que dar tudo que ele precisa e vice-versa. Não! Tem uma parte que eu dou e tem outra parte que eu recebo. O meu cônjuge da mesma forma. É isso que vai sustentando, é isso que vai fazendo com que um casamento seja agradável. Porque uma das coisas que leva ao divórcio e ao adultério é expectativas não atingidas, desilusão. Você casou morrendo de paixão por aquela pessoa, mas as suas expectativas não foram atingidas. Quando você coloca expectativa no outro, normalmente é porque você não conhece o outro. Quando você conhece, você não coloca expectativa, você trabalha junto com ele para que as expectativas dos dois sejam atingidas, sejam alcançadas. Mas normalmente a desilusão, não, eu casei com essa pessoa esperando isso, e isso não aconteceu, isso é desilusão, expectativa não atingida. E uma das coisas que ajuda a gente não se frustrar emocionalmente, não se frustrar até mesmo no casamento, é não colocar expectativa no outro. Conhecer o outro é uma coisa, mas colocar expectativa, aquilo que eu acho que vai acontecer, nem sempre pode, nem sempre acontece. Então isso também leva muitos casais ao adultério. Mas uma área que precisa ser vista com carinho, com atenção também, que fecha a porta, diminui as possibilidades de adultério no casamento, é a área da relação sexual. Nós podemos ter uma família, um casal que funcione em todas as áreas, mas se esta área não tiver com harmonia, com encontros certos, com a forma certa, como os dois gostam, como agrada os dois, isso também abre porta. É uma das coisas que precisam ser vistas no casamento. Não vou trazer aqui nada sobre relacionamento sexual saudável agora, mas é uma das coisas que muitas vezes faz com que o adultério aconteça. Eu sempre digo para casais que eu trato nessa condição: o amante ou a amante só entra onde tem espaço para ele, para ela. Se não houver espaço, se o casal nessa área, eles são linkados, eles agradam um ao outro, eles têm afinidade, eles têm cumplicidade, têm intimidade. Porque quando eu falo de sexo ou relacionamento sexual adequado, eu não estou falando de sexo por si só. Eu estou falando de intimidade, porque tem muitos casais que fazem sexo, mas não têm intimidade. E isso é uma coisa super importante. Intimidade é saber o que o outro sente, o que o outro gosta, como o outro está, como não está, por que não gosta, por que não quer, do jeito que gosta. Isso tudo é intimidade. O casal que tem essa área resolvida, ele vê, ele percebe todos esses pontos. Então feche a porta para a infidelidade, para o adultério, nesse tempo de mídia social, de rede social. Eu digo que isso aqui é uma porta muito boa para a infidelidade. Às vezes, você nunca foi se deitar com alguém que não seja o seu cônjuge, mas você está traindo todo dia, acessando o que não deve, acessando pornografia, recebendo vídeos, nudes e por aí afora. Então esse é um tempo difícil. Outra coisa, casal que tem afinidade, que não tem problema no relacionamento, que quer sustentar esse casamento, não tem senha para o seu cônjuge. Não tem senha que o seu cônjuge não possa saber. Não tem senha que o seu cônjuge não tenha ela. Abra seu celular, abra seu e-mail, porque você não tem nada a esconder, você não tem nada a guardar do seu cônjuge. Isso também é intimidade. Então fique com esta palavra, com mais esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com alguém, ative o sininho, que nos próximos você estará recebendo a notificação.